Bom, a questão agora envolve o cálculo do tempo, encontrar o tempo em que um valor ficou aplicado a juros compostos. Bom, aqui não tem muito problema, porque o tempo que encontrado vai ser equivalente, né, vai estar na mesma unidade da taxa. Então, a forma para calcular o M é igual o logaritmo do FV menos o logaritmo do PV dividido pelo logaritmo de 1 mais I. Então, nós vamos ter que trabalhar com logaritmo. As calculadoras científicas já têm a função para encontrar o logaritmo de qualquer número. As calculadoras financeiras, né, às vezes o colega tem, mas não sabe, a calculadora financeira, o logaritmo está embaixo da tecla percentual do total. Está em azul. Tem aqui, ó. Está escrito LM em azul. Logicamente, para que você sabe usar HP, para acessar essa função azul, eu tenho que apertar a tecla G aqui em azul para acionar essa função em azul. Então, simplesmente eu coloco o valor e aperto o G, LN, eu acho o logaritmo do número. Então, é tranquilo também para quem tem uma HP. Para quem tem a científica, tem a função lá na científica, eu não sei porque não tem uma científica aqui, eu também não uso científica, só uso a financeira. Para quem tem uma calculadora comumzinha, meu amigo, infelizmente não vai dar. Não vai dar. Então tem que gastar um pouquinho aí e comprar uma calculadora um pouco melhor. Então, resolvendo isso aqui, ele vai ser logaritmo, né? Esse logaritmo aqui é base 10, né? Não cabe aqui explicar conceitos de logaritmo. Então o FV, 488,55 menos o logaritmo de 440, dividido pelo logaritmo de 1 mais I. 1 mais I vai ser 1,018. Estou pegando a taxa, dividindo por 100 e somando mais 1. Então o N aqui, o N será igual, você vai encontrar, vai ser 5,867016. O que significa esse número? Significa que o tempo aqui corresponde a 5 meses, esses 5 inteiros aqui, ó, inteiros aqui, corresponde ao mês, 5 meses. E 87% de 30 dias. Então, para fazer essa conta, eu faço dessa forma. Eu subtraio 5 meses aqui, ó. Subtrair 5 meses, isso vai me dar 0,867016. Ou seja, é 87% de 30 dias. Quanto que é 87% de 30 dias, né? 80% daria 24 dias. Então eu multiplico por 30 e isso vai me dar uma quantidade correspondente a 26 dias. 26 dias. Então o M, a resposta, corresponde a 5 meses e 26 dias. Ou seja, foi o tempo que esse valor ficou aplicado para 440 para atingir o montante de R$ 488 a 1,8% ao mês. Então, aqui você já tem que trabalhar com o logaritmo. E aí você tem que ter uma calculadora que tem essa função de logaritmo para que você calcule. Bem, pessoal, mais um cálculo aqui, e nós vamos fazer nesse caso aqui como se encontra a taxa, né, de juros compostos. Então nós temos aqui uma seguinte situação. O valor de R$ 1.280 foi aplicado durante 3 anos e 2 meses e rendeu de juros R$ 1.420. Qual foi a taxa de juros aplicada nesse cálculo aí? Então nós temos que ir para a fórmula para calcular a taxa de juros. Então a forma para calcular o juro, a taxa de juros em juros compostos é a raiz enésima de FV dividido pelo PV menos 1. Então nós vamos trabalhar com raiz. Né? Raiz enésima, raiz qualquer.
Bom, aqui nós temos um problema, nós temos que calcular a raiz. Né? As calculadoras, né, tanto a HP como as calculadoras científicas e as comuns, calculam raiz quadrada. Como é que eu vou calcular raiz décima, raiz vigésima, raiz centésima, raiz 45ª, raiz 96ª? Então, é um problema para resolver. Então, a gente vai ensinar isso aí. Então, vamos colocar isso dentro da forma. Então, I igual raiz. Nós temos que transformar isso em uma mesma unidade de tempo. Nós temos 3 anos e 2 meses. Então, vamos transformar tudo em meses, que é a menor unidade que nós temos aqui de tempo. Né? 3 anos vezes 12 meses dá 36 meses. Mais 2 meses, também 38 meses, que é o tempo. Então nós temos, o N é raiz 38. Então você calcular a raiz 38 do quê? Do FV dividido pelo PV. Bom, eu tenho o FV aqui? Bom, eu tenho, só que não está explícito. Então eu tenho que encontrar o FV. Lembra lá no início, nos primeiros vídeos, que nós falamos que o FV é igual ao montante, e que montante é capital mais juros? Então nós temos o quê? Capital, que é o PV, 1.280, mais os juros, 1.420. Então, capital mais juros, que dá o FV, dividido pelo PV. PV 1.280, menos 1. Menos 1. Bom, como é que eu resolvo o problema da raiz? Bom, resolvo da seguinte forma. Para eliminar o radical. Então, quanto que vai dar esse valor 1.280 por mais 1.420? Então, 1.280, 1.420 mais 2.700. 2.700 dividido por 1.280. 1.280. E aí eu vou pegar o inverso disso aqui. O inverso disso aqui é 1 sobre 38. Pega o inverso. A gente tem que lembrar das regras de matemática que a gente aprendeu lá atrás. Se eu falar para você que x é igual a 2, eu estou dizendo para vocês que x é igual a 2 sobre 1. Só que o número inteiro a gente não coloca assim, a gente simplesmente escreve assim, mas a gente sabe que é sobre 1. Todo número inteiro é sobre 1. Quando a gente vai resolver MDC, MMC, trabalhar com fração, multiplicar fração, somar fração, a gente tem que fazer isso. O número inteiro você põe sobre 1. Sempre a gente faz isso. Né? Isso aí eu aprendi lá no prezinho. O prezinho foi bom, né? Então, eu faço o inverso. Então eu sei que isso aqui é 38 sobre 1. Só que a gente não escreve assim. Aí eu faço o inverso, menos 1. Então isso aqui me possibilita resolver a raiz. Bom, aí como é que você faz na sua calculadora? Você, na científica, você monta a equação, né? Vai escrever a equação para resolver isso. Então você pega lá, põe o parênteses e coloca lá 2.700 menos, dividido por 1.280, fecha aqui, põe um chapeuzinho e 1 sobre 38. 1 dividido por 38. Você escreve assim, a máquina vai fazer para você. Na HP, quem tem a financeira, ela tem uma tecla aqui, ó, 1 sobre x. Você simplesmente digita isso aqui, divide, pega 38 e aperta 1 sobre x e eleva ao expoente aqui, ó, y elevado a x. Você resolve isso aí. Aí você tem que saber usar a calculadora.
Feito isso aí, nós vamos encontrar uma taxa. I igual a 0,0198366. Lembrando que essa taxa ela está em centesimal, e taxa tem que ser expressa em percentual e em qual período. Multiplicando isso aqui por 100, vai dar um I igual a 1,98366% ao quê? Aqui não foi meses, então a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo, ao mês. Tá? Essa aqui é a maneira como a gente resolve o problema da raiz. Tá bom? Bem, pessoal, então temos mais uma questão aqui envolvendo juros compostos. Nesse caso aqui, eu estou retornando o assunto, mas justamente para fazer mais um exercício em que tem aquele problema da taxa equivalente. Então nós temos aqui a seguinte situação. O valor presente de R$ 1.940, que foi aplicado a 12% ao semestre, a uma taxa efetiva, né, de 12% ao semestre. Porém, essa taxa tem uma capitalização mensal. Então, eu tenho que fazer o quê? Encontrar uma taxa mensal e capitalizada todo mês de efetivamente 12% de juros no semestre. É diferente daquela situação de taxa nominal. Ou seja, eu tinha uma taxa nominal, é 12% no semestre. Como ela capitaliza mensalmente, vai ser maior do que 12%. Então, é aí que está a diferença no problema. Durante 3 anos e 4 meses, quanto rendeu de montante? Quanto deu de montante aqui, que seria o capital mais duro? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse caso é o quê? Resolver o problema da taxa. E aí nós vamos ter que utilizar aquela fórmula da taxa equivalente, que é igual ao quê? 1 mais I, que divide período desconhecido por período conhecido. ND sobre NC menos 1. Só que eu vou tirar esse menos 1 daqui, porque o resultado, se eu subtrair menos 1 aqui, a hora que eu colocar na fórmula para resolver o problema, eu tenho que somar mais 1. Então, por que eu vou subtrair menos 1 para somar mais 1 depois? Já vem com o resultado somado mais 1. Por isso que eu tirei menos 1 daqui. Resolvendo isso aqui, nós temos 1,12, que é a taxa dada aqui, elevado ao período desconhecido. Eu conheço a taxa para um mês? Eu estou procurando a taxa para um mês. Conheço essa taxa? Não. Então é uma taxa para o período de um mês que eu desconheço a taxa. 1. E eu conheço a taxa para quantos meses? Eu conheço a taxa para 6 meses, porque é um semestre. Nesse caso, um semestre, né? E corresponde a 6 meses. Então, o período desconhecido, que eu não conheço a taxa, para um mês. E eu conheço a taxa para 6 meses. Nessa condição aqui, eu resolvo o problema da taxa. Então, isso aqui vai dar uma taxa equivalente de 1,01967263623. 0,19, errado. 0,19,067,3623. Então, nós temos essa taxa aqui, 1, se eu subtrair isso menos 1, seria 0,19. Já somo mais 1, porque eu tenho que somar mais 1 na fórmula. Encontrado então a taxa diária, nós fazemos agora, passamos para o cálculo do valor futuro. O valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I elevado a N. Essa é a forma do valor futuro. Resolvendo isso, nós temos valor presente 1940, 1940 que multiplica 1,019067
623 elevado a n. N. Como essa taxa aqui é mensal, nós temos que transformar tudo em meses. Nós temos 3 anos, que multiplicado por 12 meses ao ano, temos 36 meses. Mais 4 meses. Então isso dá 40 meses, elevado a 40. Então o FV, nesse caso aí, como já foi calculado, para R$ 4.129,73 de montante de valor futuro. Então esse exercício foi mais uma vez para a gente dar uma treinadinha aí para calcular, resolver essa questão de taxa efetiva, capitalização mensal, diária, depende do exercício. Então, temos que usar essa fórmula. E isso é tudo, pessoal, no que se refere a juros compostos.